A gente, curiosamente, na Alud, né, olhando assim, em geral, o nosso principal sucesso com o time de tecnologia foi cavar na base, né? Foi, Em foi. geral. É uma coisa que você recomenda, assim? Sim, sim. É, cara, o Brasil tem várias instituições de ensino de elite muito boas, assim. Pô, o ensino público federal é bom, é bom nível mundo, sobretudo em áreas onde você não precisa de CAPEX, né, de um investimento físico muito forte. Então a gente pô, acaba ficando um pouco para trás se você colocar para física experimental, Robótica. talvez robótica, exato, química, que é caro para caramba, mas para computação nós temos excelentes escolas, assim, excelentes escolas muito boas, muito melhores do que escolas com nome, assim, principalmente as sem nome, entre aspas, né? Quem conhece sabe. Federal de Campina Grande, Federal de Pernambuco, Goiás. Então tem muita gente boa, sabe? Tá sobrando, tem bastante gente boa. Só que você tem que procurar no lugar certo, você tem que saber o que procurar. E a parte mais difícil é que, pô, você tem que treinar. Então isso facilita quando você tem gente sênior no time. Gente que sabe o que está fazendo para guiar, para trabalhar junto. E aí você consegue desenvolver. E eu acho que esse é o segundo pulo do gato. Assim, se você faz isso direto, é um pouco mais difícil para trazer o instinto da pessoa, sabe? Foi muito importante no ano 1, sei lá. Uma coisa que um bom desenvolvedor que não é sênior jamais faria. Pô, proibir de fazer teste. Tá ligado? Mas é o tipo de coisa que você toma de decisão com um pouquinho mais de experiência, por outras razões até. Pô, mas eu penso nisso, assim, essa parte do sênior e tal. Cara, quando a gente começou a empresa, eu tinha 21, o Aleph tinha 22, você tinha 24. Tipo assim, Eu não sei se eu tinha 24, acho que era mais velho, 20, 25, vai. 25, né? Ah, cara, mas eu era bem sênior já, eu programava há muito tempo, tá ligado? Eu era... Senioridade não é sobre tempo ou carreira e tal, né? Você consegue se tornar sênior. exato, eu tinha muito tempo programando profissionalmente, assim, também. Então, se você for olhar a métrica, que as pessoas começam depois de sair da faculdade. No final da faculdade, eu era head de área. Então isso muda o Aleph também. Então, tipo, tem o falso. Tem o falso sênior. E tem gente que, cara, às vezes tem décadas de experiência em determinadas empresas, às vezes empresas boas, e quando vai sair, toma um monte de decisão ruim, não é sênior. Simplesmente porque só consegue operar num ambiente onde tem muito recurso, assim, time de infra, produtos internos e tal. Você pega essa pessoa, pô, joga fazer startup, não vai fazer nada. É, é, então, pô, me considerava sênior naquela época. Eu também, Bruno. Eu digo assim, mas nesse sentido de que, tipo, pô, o cara sênior não é necessariamente o cara velho, né? Tipo, é uma pessoa que já construiu antes, já É um cara que teve. resolveu muitos problemas diferentes por um número, uma quantidade de tempo boa. E aí uma formação sólida técnica faz diferença. É aí que a faculdade, por exemplo, a faculdade de ciência da computação faz diferença. Que é, pô, dependendo da escola que você vem, pô, com certeza você teve que resolver um monte de problema muito chato e pelo menos em algum ponto eu já te pego ali, sabe? E aí você consegue facilmente traçar analogias para problemas que você está lidando ali se você lidou com esses outros problemas. Dá para fazer isso sem passar pela faculdade também. Ou uma faculdade de ciência da computação, perfeitamente. Mas quando você faz isso é meio que tipo, pô, já, o básico ali já tá feito, sabe? Eu tenho uma opinião controversa, queria ver se você Ah, tá em linha. Mas, mano, quando eu vejo alguém colocando assim, tipo, eu sou front-end, eu falo assim, por quê? exato. Tipo, seu cérebro é limitado a ponto de você não conseguir fazer um endpoint, tá ligado? Sim, sim, sim. Não, isso aí não é nem controverso, não, cara. Que nem. Foi a filosofia do início da Lud. Assim, a gente contrata cientistas de computação ou desenvolvedores de software. E eu lembro que eu trabalhava num time de data science, eu tinha que contratar engenheiro de software, engenheiro de dados. E aí a gente tinha um pipeline para engenheiro de software. E eu não conseguia achar a diferença, assim, tipo, no atributo.
muitas vezes as pessoas diferenciam as vagas nas ferramentas que tem que ter experiência. E, cara, isso é um desperdício muito grande, porque tem muita gente que, pô, vai operar melhor se você ensina a ferramenta, só que ela só não sabe aquela ferramenta e vai demorar 3 meses, sabe? 6 meses. Pode demorar 6 meses, pode demorar 8 meses pra pessoa rampar. Mas, pô, ela é muito melhor. Então, pô... e aí, quando eu fui fazer isso, eu falei, cara, eu não quero olhar ferramenta, porque eu quero alguém pra me ajudar a decidir a ferramenta. Aí, no final, era só o engenheiro de dados, era só um engenheiro de software muito bom. Tá ligado? Então, quando você vê essas outras áreas que é só programador, é a ambição do cara. Engenheiro de dados é o cara que é... Pô, o cara fala, cara, eu quero lidar com coisa complexa. O front-end é o cara que fala, mano... Assim, tô falando o exemplo ruim, né? Na Alud, por exemplo, a maior parte da complexidade eu acho que está até no front-end, inclusive. E a maior parte da inovação. É um cara que, às vezes, porra, não quer lidar com a parte mais de design. Na cabeça dele é isso que ele tá falando quando ele fala que é front-end, sabe? Design de sistema, você diz. Não. Eu acho que até é layout mesmo, assim. Mas o front é o cara que desenha o layout? Quer dizer, programa o layout? Então... Por isso, eu acho que é o cara que quer estar mais próximo disso e tal. Quer estar mais próximo da experiência do cliente, né? Exato. Não, eu fico pensando também, tipo assim, o cara fala assim, pô, não, eu sou back-end, fala assim, tá de mimimi, porra? Exato. Tem que fazer o que tem que fazer, mano. Exato. Mas isso aí tá muito associado ao conjunto de ferramentas que ela conhece. Então, por exemplo, eu para virar front, eu sofrer, porque eu não conheço as ferramentas. Mas eu fazer um emprego, eu vou lá, eu aprendo em 3, 6 meses e faço, entendeu? Você tem que fazer o que tem que fazer. Mas é isso, muitas vezes escolhe para um lugar, para um negócio que vai ter uma curva menor, né? Por conta de ter conhecido problemas mais associados com aquela área. Pô, cara, hoje quando eu vou descrever um programador sênior pra alguém e tal, eu gosto muito de descrever tipo o Aleph, assim, tá ligado? Uhum. Que, pô, o Aleph, né? Não sei se ele colaria no GigaCast, será? Não sei, mano. Sim. Não sei. Às vezes fico meio assim se ele ia querer aparecer, que o Aleph é um cara mais, né? Eu acho que sim. E tal. Mas, pô, Aleph, se quiser colar, tá convidado ao vivaço aqui, mas Exato. vou babar ovo dele aqui, que eu sou muito fã. Que é, assim, mano, tipo, você é um bom dev, cara. Sei lá, você deveria strive, você deveria tentar ser a pessoa que é tipo assim, cara... Qualquer coisa que você falar pro Aleph, vamos fazer a pô. É bizarro. Vamos, tá ligado? Tipo, ele não pergunta assim, não, acho que eu não consigo. Tipo, não, ele na cabeça dele, cara, ele sabe tanto de computação que ele tem uma fé de que qualquer porra ele vai conseguir fazer, tá ligado? Não, e não é uma fé, ele sabe, tá ligado? É bom que as pessoas tenham um adjetivo mal utilizado e que pra ele é bem utilizado, que é formidável. É aquela pessoa que sempre acha um recurso e um jeito de viabilizar aquilo, entendeu? Então, você consegue olhar o problema de um jeito um pouco mais abstrato, subir um nível de abstração, entender, às vezes, vias alternativas de chegar. E uma coisa boa, tanto da formação dele, pô, ele fez ensino técnico no Instituto Federal e depois foi fazer o FMG. E era, porra, um aluno que, pô, tudo lá tinha que funcionar e ele, pô, é um gênio também, né? Então, junta tudo e ele construiu uma visão, muito por conta dessa formação, também uma parte boa do tanto que eu sofri no FMG, muito fundamental das coisas, assim. Você tinha, tipo, construir um sistema lógico, aí do sistema lógico botar na placa, aí na placa fazer um processador, programar o processador em assembly, tá ligado? E até a metade do curso é em C, ANSI. Entendeu? E aí depois você estuda o sistema operacional, as 7 camadas dele, como é que o processador organiza aquilo. Aí depois você, enquanto isso, está fazendo algoritmo de estrutura de dados, que é abstrato. E aí depois você vai para sistema de banco de dados. E aí você tem redes, aí você vê como é que aquilo trafega, todos os 7 protocolos. Então, pô, qualquer problema que você vê, você fala, cara, a tecnologia não me abandonou aqui, sabe? Isso aqui, no limite, eu ainda só tenho que pintar esses pixels dessa cor, tá ligado? Tem que ter jeito, sabe? E aí, às vezes é muito difícil, a volta é muito grande, mas, pô, e é bizarro, assim. Pô, já achou uma falha de segurança crítica no Instagram. E o outro desenvolvedor nosso que fez a FMG com a gente, o Rafuxo, que o Rafuxo... Se tornou um sênior muito rápido também, né? O Rafuxo é CTO hoje. Né? Ele guia direto, assim. E o Aleph foi o quê? Cara, o Aleph que nem eu toca todo o resto que precisa, só que precisa de 2. Tá ligado? Agora o trabalho de 2, que pô, é muita coisa. Mas é bom que basicamente ele tem mais espaço para se focar no que ele quer se focar. Então,
ele consegue olhar profundamente para produto sem ter que fazer o heavy lifting, e também olhar para o financeiro, que às vezes tem junto com o produto, ou ele quer resolver aquilo, ou olhar para vendas do ponto de vista de tecnologia, então ele está mais livre, Ele sabe? chegou num ponto de, tipo assim, ele saiu da computação e qualquer coisa ele resolve, né? Exato. Geralmente com computação, geralmente de um jeito muito rápido. É, e, cara, pô, Rafuxo? o Rafuxo, a gente foi fazer o nosso sistema de assinatura eletrônica, pô, virou um report de segurança pro governo, tá ligado? Que ele achou uma falha lá também. É, né? E esse aí é mestre em computação, também em redes, inclusive. Sabia quebrar de um jeito profundo. Então a galera, pô, muito E como- prominente, assim. tipo, o que que você daria de, sei lá, de conselho, assim, pra alguém que tá, cara, pô, entrando na jornada como dev e tal, e quer se seniorizar rápido, assim, o que que você acha que é uma boa jornada, assim? Que eu sinto que é um trabalho que a gente faz muito bem na Luge, assim, né? De conseguir Sim, fazer a galera sair da faculdade e já ficar muito bom, muito rápido e tal. sim. Cara, é, pô, você tem que ter uma ideia do que é bom, entendeu? Então você tem que firmar um, o que você acha que padrões, assim, então procurar referência, não só de design, mas de código, de empresa. Então você tem que, pode ser em fórum, pode ser em tudo, então você tem que formar um gosto do que é bom. 2, você tem que construir. Construir, para construir. Desde ensino fundamental, projeto, porque eu tinha esse comichão. Não ganhava dinheiro, mas botava no ar, porque eu achava muito da hora as outras pessoas usarem o negócio que eu criei de casa, abrindo notebook, sabe? Então, você tem que construir muito, 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 muito. Estar em contato, tentar procurar o que é bom. E depois disso, cara, é uma parada que você não controla muito, que é... Não sei se é vaidade intelectual, mas tem gente que gosta. Você gosta não só de programar, mas de resolver problema difícil. E aí eu acho que vale muito a pena você se desafiar. Se você quer ser dev mesmo e tá jovem, pô, numa faculdade de ciência da computação mesmo, num curso de ciência da computação, pra comer e ter o couro lá, tá ligado? Pra tirar ele do cara e ter o couro lá e você lidar com vários problemas dito, sabe? E aí eu acho que você tá muito bem posicionado pra seguir uma carreira prolífica, assim. E Ainda você, mais hoje. e você acredita que hoje ainda, tipo, vale muito a pena você estudar ciência da computação e tal? Ah, eu acho que se você quiser ser um bom desenvolvedor de software, eu acho que vai te ajudar muito. Acho que vai te ajudar muito. Precisa? Não. Mas ajuda muito. E a maioria das pessoas, mesmo não precisando, não consegue. Porque, cara, para você fazer um negócio muito difícil, muitas vezes você precisa de alguém te cobrando, sabe? E tem muita coisa que é muito chata e que você nunca vai parar para fazer, mas que não é que você vai usar aquilo diretamente, mas aquilo vai te dar um modelo que você vai aplicar em outras coisas. E, pô, eu uso o tempo todo. Eu odiava as matérias que eu falava, cara, eu já publicava coisa, trabalhava em empresa. Minha grande crítica à faculdade era o quão pouco dava para aplicar aquilo na prática. E aí eu fui para a prática, mais ainda, né, hoje. Na época eu já estava na prática. E na real eu só não conhecia, eu só não estava precisando lidar com o problema de uma forma profunda o suficiente. Porque quando você vai lidar com uma forma muito profunda, você usa tudo aquilo, sabe? Não, mas teve uma matéria lá que não serviu pra nada, vai. Eletromag. Eletromag não serviu, não. Eletromag, física experimental, não serviu para nada. E tem várias coisas que eu só, tipo, acho legal de saber. Acho que ajuda a dar essa confiança que o Aleph tem. E, pô, eu tenho essa confiança também. Eu não consigo executar do jeito que o Aleph consegue, mas eu tenho essa confiança, tá ligado? Alguma coisa vai sair. Com certeza. Você consegue sim, bro. Você vai ligar pro Aleph, tá ligado? Exato, só se for assim. Mas é que... Cara, você sabe? Então, tipo, sei lá, software básico. Isso é uma matéria chamada software básico. Eu abandonei ela no começo, depois eu tirei 96. Deixando claro aqui, tá? Deixando claro, é porque eu abandonei, que eu tomei bomba. E Que cara, ele ensina todos os caminhos entre, tipo, processador, assembly e uma operação do sistema operacional, sabe? São 7 camadas, você tem o kernel, tem E, cara, isso é muito legal, sabe? Desmistifica a coisa pra você. É só um pedaço de terra ativando energia ou não, tá ligado?
E aí, a partir disso, você faz... Então, isso ajuda muito, assim, te torna uma pessoa resourceful. Mas é muito doloroso, assim, eu odiei formar, assim. Odiei muito. Revoltado com o sistema educacional. Mas, pô, foi o que foi e chegou onde chegou também, né, Jotinha? Exato. E cheguei lá achando que eu sabia tudo, porque eu já trabalhava. Esse professor que me bombou, eu ganhava mais que ele. Quando ele me ofereceu um estágio depois. E, pô, e não importa, eu não sabia mais que ele, tá ligado? E aquilo foi importante pra mim depois.